strong. Pessoal, parou? Vamos começar? Eu não tenho um jargão legal para fazer vocês bem-vindos, mas por favor sejam muito bem-vindos, tranquilo? A gente vai tratar hoje o Vem Segue-me, da semana do dia 14 de julho. A gente vai falar de alma, do capítulo 23 até o 29. Eu queria que vocês no começo pensassem comigo o seguinte: o que é que você faz que você queria mudar? Presta atenção na pergunta. Não é o que é que você queria mudar da sua vida, não é o que é que você queria que fosse diferente, é o que é que você faz. Quais são escolhas suas que você gostaria que fossem diferentes. E se tudo der certo, até o final da aula a gente vai aprender como mudar essas coisas, que eu acho que é muito mais importante. A gente, só para lembrar, a gente está falando aqui do povo de Amon. Se você assistiu o último vídeo e fez sentido, e já curtiu a página, e já está seguindo a gente, você vai lembrar que eu falei que medo é uma coisa que faz a gente mudar, que testemunho é uma coisa que faz a gente mudar. E hoje a gente vai falar sobre convênios. Convênios têm um poder fantástico de mudanças. Lembra que a gente está falando do povo lamanita. Vocês lembram quem são os lamanitas? Eles eram um povo cuja cultura... Eu gosto de comparar eles muito com os vikings. Ele era um povo que pilhava, que eles tinham as armas de guerra, eles iam ali até perto dos nefitas e tentavam, entre eles, roubar o que os outros produziam. Não era um povo industrioso, não era um povo que crescia e se sustentava dessa forma. Tranquilo? Esse povo, eles se converteram depois que Amon, Arão, Omner e Imne vão lá e ensinam para eles, entre outras pessoas, tá? Não eram só os 4. Beleza? O que acontece? Depois que eles se arrependem, eles vão fazer um convênio de nunca mais pegar em armas. E como todo convênio, eles vão ser testados. Muitos deles vão morrer pela espada e depois eles vão se mudar para a terra dos nefitas. Isso é um resumo resumo do que vai acontecer entre esses capítulos. E aí eu queria falar do que a gente de fato quer mudar. Eu queria fazer um paralelo, junto com as mudanças que eles vão fazer aqui nas escrituras, de coisas que a gente poderia mudar. De coisas que a gente faz, que a gente queria que fosse diferente. Eu vou tratar de 2, principalmente, para a gente usar como exemplo. Tranquilo? Eu vou falar sobre a pornografia, que eu acredito que é um dos maiores problemas que existem no mundo hoje. E eu vou falar também sobre o nosso padrão de vestimenta. Pode ser? E tenta acompanhar comigo. Vamos supor que o seu amigo, vocês nunca, que o seu amigo tem alguma dificuldade com isso. A ideia é a gente conseguir pensar e junto com essa história conseguir mudar, ver coisas que eles poderiam fazer para mudar de fato essa atitude. Vamos lá? Olha só. Lá em Alma 23, no versículo 6, ele fala assim, ó: "E tão certo quanto o Senhor vive, assim também quantos acreditaram, ou seja, quantos foram levados a conhecer a verdade pelas pregações de Amon e seus irmãos, segundo o espírito de revelação e de profecia e o poder de Deus que fazia milagre por eles, por meio deles, sim, digo-vos, assim como o Senhor vive, todos os lamanitas que acreditaram em suas pregações e foram convertidos ao Senhor, nunca apostataram." Eles tiveram, de fato, uma mudança. Vamos passo a passo entender como é essa mudança? Versículo 7. "Pois tornaram-se um povo justo e depuseram as armas de sua rebelião, para não mais lutarem contra Deus, nem contra qualquer de seus irmãos." As armas deles representavam aquela dificuldade que eles tinham. Lembra? Era um povo que pilhava, era um povo que roubava, era um povo que tinha o assassinato como parte da vida deles. Eles vão pegar aquela ferramenta e se livrar. Calma que eu não estou mandando ninguém jogar o celular na parede. Não é isso. Vamos entender. A pessoa com problema do padrão de vestimenta, como que é seu guarda-roupa? Quais são os lugares que você frequenta? Se o problema é a pornografia, o que é que te leva a isso? É um filme? É o tempo sozinho com o celular? É o seu Instagram, talvez? Então a primeira coisa é a gente conseguir identificar qual que é a arma, qual que é a ferramenta do comportamento ruim. Como que esse comportamento ruim acontece. Uma vez que a gente determinou isso,
a gente vai poder saber como separar, como tirar aquilo de perto. Como, igual os lamanitas fizeram, depuseram as suas armas. Tranquilo? Eles mudam mais coisas ainda. Olha o que acontece lá no versículo 17. E aconteceu que escolheram o nome de antinefileitas e foram chamados por esse nome, e não mais foram chamados de lamanitas. O nome antinefileitas não é o mais importante. O que era importante? Eles eram conhecidos por serem lamanitas. Eles eram conhecidos pelas características que eles tinham aqui. Lembra que Amon, quando ele foi pregar para o povo, eles falam: você é maluco, eles são um povo sanguinário, eles são um povo que vai te matar. Como que as pessoas te conhecem? As pessoas te conhecem pela sensualidade, como você se veste? As pessoas te conhecem por causa das piadas, talvez pornográficas, que você faça? Eles fizeram um trabalho além de se livrar das armas, de trocar como eles eram conhecidos. E não foi só isso, olha só. E começaram a ser um povo muito industrioso. Ou seja, eles passaram a se ocupar com coisas boas. Pensa assim, era um povo que roubava. Eles trocaram esse hábito ruim por um hábito bom. Vamos fazer um paralelo? Abre o seu Instagram. Pode até pausar o vídeo, espero eu terminar de falar, depois você pausa, combinado? Abre o seu Instagram e dá uma olhada nas pessoas que você segue. Te garanto que vai ter um monte que o Espírito vai falar assim, ó, você não devia estar seguindo essa pessoa. Você não devia estar seguindo isso aqui que está acontecendo. Se você abrir seu guarda-roupa, você vai saber. Não tem uma situação em que usar essa roupa aqui talvez seja muito ok. O Espírito, ele fala na hora. E aí eles trocaram isso. Começaram a ser um povo industrioso. Não foi só. Fizeram-se amigos dos nefitas, portanto, estabeleceram relação com eles. Eles trocaram o convívio. A maior parte dos nossos hábitos, das nossas ações, eles são reflexo do ambiente que a gente vive. Como que é o seu ambiente? E a gente pode fazer muita coisa para mudar isso. Às vezes a gente não consegue mudar de fato todos os nossos amigos. Eu vou trocar de sala de aula, meio difícil. Eu vou trocar de família, meio difícil também. Mas você pode trocar o seu relacionamento com essas pessoas. Você pode tentar agir de uma forma diferente. Se possível, arruma boas companhias. Não tem aquele ditado que você é uma soma das 5 pessoas com quem você mais convive? Tem 2 coisas que você pode pensar com isso. Quem são as 5 com quem você mais convive? E você, qual é o resultado que você é para as pessoas que convivem com você? Porque às vezes você pode estar sendo um resultado ruim também. Então, a gente já pensou, já passou por aqui. Largar nossas armas, trocar a forma como a gente é conhecido, se ocupar com coisas boas e mudar um pouco as pessoas com quem a gente convive. O que acontece? Lá no versículo, vou mudar para 24, 16, eles vão fazer um convênio com Deus. Eles vão enxergar essas coisas. E aí eles vão fazer o que todo mundo tem que fazer. Como que eu vou fazer quando eu for tentado? Como eu vou fazer quando Satanás tentar me derrubar nas coisas que eu quero mudar? Não precisa ser Satanás obrigatoriamente, não. Não precisa ser um pecado obrigatoriamente, tá? Vamos falar de um bom hábito, de acordar cedo. O que vai te atrapalhar acordar cedo vai ser na noite anterior a gente ficar passando story e reels, não é verdade? Então, olha só, como que a gente vai agir? Olha como é que eles falaram. E agora, meus irmãos, esse é o 24:16. Se nossos irmãos procurarem destruir-nos, eis que esconderemos nossas espadas. Sim, enterrá-las-emos nas profundidades da terra, para que se conservem brilhantes como testemunho no último dia, de que nunca as usamos. E se nossos irmãos nos destruírem, eis que iremos para o nosso Deus e seremos salvos. E aconteceu que, quando o rei acabou de dizer essas coisas, estando todo o povo reunido, tomaram as espadas e todas as armas que eram usadas para derramar sangue humano e enterraram-nas na profundeza da terra. Vocês conseguem perceber
o tamanho da seriedade e o tanto que eles queriam mudar, a gente pode voltar lá para a primeira pergunta. O que você quer mudar na sua vida? Você quer mesmo mudar isso? Eles já mudaram um monte de comportamento. Falaram assim, tá, e se vierem matar a gente? A gente está se livrando das armas de guerra. Se vierem matar a gente morre. E para a gente ter certeza que a gente vai fazer isso, a gente vai enterrar nossas armas de guerra fundo na terra, para a gente não ter nem acesso. Essa é a hora que você vai se parar de se preocupar um pouco com as pessoas que você segue no Instagram, você vai pôr um nível a mais, que você vai virar e vai pensar o seguinte: como é que está o filme que você assiste? Como é que está a música que você escuta? Como é que estão as suas conversas? Vocês perceberam que eles colocaram um nível a mais naquele compromisso deles? E como a gente sabe, eles foram testados. A gente também vai ser testado. Isso faz parte do processo. Isso faz parte da escolha. Isso vai fazer parte do progresso de se tornar forte. Olha o que aconteceu. E aconteceu que seus irmãos, os lamanitas, fizeram preparativos para a guerra e subiram à terra de Nefe com o propósito de destruir o rei e substituí-lo por outro, e também de destruir o povo de Antinef-Leí. Ora, quando o povo viu que os lamanitas vinham atacá-los, saíram-lhes ao encontro e prostraram-se por terra diante deles, e começaram a invocar o nome do Senhor. E estavam nessa atitude quando os lamanitas começaram a atacá-los e a matá-los com a espada. E assim, sem encontrarem resistência alguma, mataram 1.005 deles. E sabemos que estes são abençoados, porque foram morar com o seu Deus. O teste não vai ser fácil. Eu tenho certeza que o teste não vai ser fácil. Mas o resultado, o que eles desenvolvem depois de ser testado, é uma coisa que eu acho que todo mundo quer em algum nível na vida. A gente vai para Alma 27. Versículos 28 e 29. O que acontece depois de ser testado? O que vai acontecer depois da gente ser testado com o compromisso que a gente fez para o nosso amigo com relação à pornografia e com relação a se vestir de uma forma mais recatada? E consideravam com grande horror o derramamento do sangue de seus irmãos, e nunca mais puderam ser persuadidos a pegarem arma contra seus irmãos, e nunca consideraram a morte com qualquer grau de terror, graças à sua esperança e compreensão de Cristo e da ressurreição. Portanto, para eles a morte foi tragada pela vitória de Cristo sobre ela. Portanto, preferiam a mais terrível e afrontosa morte que seus irmãos pudessem infligir-lhes a levantar sua espada ou cimitarra para feri-los. Percebe que depois da provação vem a força, a capacidade de crescer, a capacidade de aquilo que está difícil ficar forte. Tem escritura fantástica em Éter para isso. Pensa assim, não quer dizer que eles não vão ser mais testados nisso. Não é porque é forte que aquilo vai simplesmente sumir. É diferente ser forte do que a aprovação deixar de existir. A gente vai ver mais para frente que eles vão ser tentados novamente a guerrear, porque dessa vez as pessoas que eles amam vão estar sendo atacadas pelos lamanitas. E aí vai ter uma outra lição fantástica sobre os 2.000 jovens guerreiros de Lamã. Beleza? Segura até lá. Quando a gente consegue passar a tentação, e cara, vocês conseguem. Quando a gente consegue passar a tentação, a gente é abençoado com força. E assim, era um povo zeloso e amado, e um povo altamente favorecido pelo Senhor. As bênçãos do Senhor começam a ser derramadas. O que vai acontecer com esse povo? O Senhor vai tirar eles do meio dos lamanitas. Isso vai acontecer com a gente também. À medida que o Senhor for nos abençoando, Ele vai pegar o ambiente que a gente está que é ruim, Ele vai falar assim, não.
vem para cá. Depois que a gente se comprometeu, que a gente se ocupou com coisas boas, que a gente tentou trocar o ambiente que a gente vive, que a gente fez convênios, que a gente foi testado, que a gente ficou mais forte, a gente começa a perceber os milagres do Senhor fazendo essas mudanças na nossa vida. É assim que se muda. A questão é a mesma do começo. O que vocês querem mudar? Você já parou para pensar de verdade o que você gostaria de mudar, que você faz? Será que sua vida não está ocupada demais, que você não consegue mais parar para pensar? Para pensar um pouquinho. Pausa o vídeo se for necessário. Mentira, não precisa, a gente pensa rápido. Mas o que vocês querem de verdade? A Alma vai ensinar uma lição para a gente fantástica sobre querer de verdade. Vai estar em Alma, no capítulo 29, versículos 1 e 2, ele fala o seguinte: eu quisera ser um anjo e poder realizar o desejo de meu coração, de falar com a trombeta de Deus como uma voz que estremece a terra e proclama arrependimento a todos os povos. Sim, declararia a todas as almas com voz como a do trovão, o arrependimento e o plano de redenção, para que se arrependessem e viessem ao nosso Deus, a fim de não haver mais tristeza em toda a face da terra. A alma sabia na pele a dor da tristeza do pecado. Ele queria muito que ele pudesse livrar o mundo inteiro desse sentimento. Isso era o que a alma queria. E o que você quer? Agora tem uma lição que é mais importante do que o que você quer. Lê comigo o versículo 3. Mas eis que sou um homem e peco em meu desejo, porque deveria contentar-me com as coisas que o Senhor me concedeu. A grande pergunta é: o que Deus quer para você? Existem infinitas citações que falam o que Deus planeja e quer para vocês. Vocês são a geração escolhida. Vocês são as pessoas mais capacitadas para, nesses últimos dias, pregar o Evangelho de Deus. Vocês são as pessoas mais capacitadas para lidarem com todos esses desafios éticos e morais que o mundo vem passando hoje. E aí eu vou aproveitar e ensinar um pouco de doutrina legal para vocês. Versículos 4 e 5. Não deveria perturbar com os meus desejos o firme decreto de um Deus justo, porque sei que ele concede aos homens segundo os seus desejos. Deus dá para a gente segundo os nossos desejos. Sejam estes para a morte ou para a vida. Sim, sei que ele concede aos homens, sim, dar-lhes decretos inalteráveis segundo os seus desejos, sejam eles para a salvação ou para a destruição. Se ficou confuso, próprio Alma explica no versículo 5. Sim, e que o bem e o mal se apresentam a todos os homens, e jovens, e crianças. E aquele que não distingue o bem do mal não é culpado, mas aquele que distingue o bem do mal, a ele será dado segundo os seus desejos. Deseje ele o bem ou o mal, a vida ou a morte, alegria ou remorso de consciência. Uma vez que vocês aprenderem a saber de verdade o que vocês querem, vocês vão entender que Deus dá de acordo com os nossos desejos. O livre-arbítrio, ele é muito mais respeitado do que a gente entende. O problema é que a maioria das vezes a gente não quer nada. A gente não perde tempo nem para querer. Que a gente possa usar o tempo que a gente tem, que a gente possa usar as mudanças que eu estou propondo para que a gente consegue fazer para poder desenvolver bons quereres. Que a gente possa querer o bem, que a gente aprenda a fazer convênios com Deus, com as escolhas que a gente faz. Mas para isso a gente precisa de escolher. Eu incentivo cada um de vocês, eu incentivo os meus filhos, eu me incentivo diariamente a parar e pensar o que eu quero. Aí depois eu pergunto, o que Deus quer para mim? Será que eu estou no mesmo caminho que Ele? Sabedoria, e meu testemunho, é que se a gente escolher
O que Deus quer, a chance da gente acertar é 100%. É ótimo quando nossos desejos se alinham. Mas para pensar um pouquinho nisso. E é esse o tempo que eu queria gastar com vocês hoje. Obrigado pela atenção. Volta semana que vem, volta todo dia, compartilhe. Até mais.